O quarto do hospital cheirava a álcool e a lágrima. Fernanda apertou o pelo cor-de-mel do cachorro contra o peito e viu o pai, encolhido na cama de metal, virar a cabeça pela primeira vez em 4 meses. A boca ressecada de Dirceu se abriu num sussurro rouco de quem não usava a voz fazia tempo demais. E o que ele murmurou naquele instante mudou tudo o que Fernanda pensava saber sobre os últimos 3 anos. Antes da história continuar, comenta aí de que lugar do mundo você está ouvindo e se inscreve no canal para não perder histórias como essa. Para entender aquele sussurro, é preciso voltar. Voltar até uma manhã de terça-feira, 3 anos antes, quando a poeira vermelha da estrada do sítio Bom Jesus, ali perto de Itajubá, no sul de Minas, subia num rodamuinho baixo, enquanto uma caminhonete branca fazia a curva da porteira apodrecida pela última vez. Fernanda Almeida estava ao volante, olhos inchados, mãos apertando o volante com força de quem quer arrancar o mundo pela raiz. No banco de trás, um filhote cor-de-mel dormia enroscado numa camisa velha do avô. Ela freou de leve, olhou pelo retrovisor para a porteira que ficava para trás e apertou o queixo. Nunca mais, ela disse baixinho, mordendo o lábio. Nunca mais eu piso aqui. E não pisou. Por 3 anos, não pisou. O que ela não sabia é que aquele filhote cor-de-mel que ela ia deixar no sítio, porque não podia levar para o apartamento em Belo Horizonte, ia crescer olhando para aquela mesma curva da estrada. Todo dia, manhã e tarde, sem falhar um único. O filhote virou cachorro grande, de rabo comprido e olhos de mel escuro, e ganhou o nome de Caramelo por causa da cor do pelo, que brilhava no sol como se alguém tivesse passado mel na costela dele. Dirceu Almeida, 67 anos, viúvo havia 12, morador solitário do sítio Bom Jesus, cuidava do bicho com uma delicadeza que ninguém desconfiava do velho de mão calejada. Toda manhã, quando Dirceu abria a porteira para tirar o gado no pasto de baixo, Caramelo já estava lá, sentado no mesmo canto, focinho apoiado nas ripas de madeira gasta, olhando a curva de terra por onde a caminhonete branca tinha sumido 3 anos atrás. Dirceu passava a mão calejada na cabeça do cachorro e dizia, sem esperança nenhuma na voz: "Ela não vem hoje, moleque, nem hoje nem amanhã. Vai comer teu sabugo e para com isso." Mas o cachorro não parava. Voltava para o mesmo canto e ficava. Não latia, não se mexia, só ficava olhando, como se tivesse recebido um recado que ele não podia trair. Nilda, a vizinha do sítio de baixo, era uma senhora de cabelo grisalho, óculos redondos e voz mansa, que morava com o marido Eupídio numa casinha simples do outro lado da cerca. Nilda tinha visto Caramelo chegar filhote e tinha visto a menina Fernanda partir chorando. Sabia que entre o pai e a filha havia um silêncio que doía mais que grito. E sabia, porque ninguém no sítio dizia, mas ela sentia no ar, que Dirceu tinha ficado doente do coração bem na época em que a Fernanda foi embora. Só que Dirceu não abria a boca sobre isso. Guardava tudo lá dentro, junto com a mágoa. Nilda, vez em quando, levava um pote de doce de leite ou um pedaço de queijo Minas do próprio curral e sentava com Dirceu na varanda, sem falar de nada importante, só para ele não ficar sozinho. E toda vez que ela chegava, o Caramelo virava a cabeça um segundo, farejava, via que não era quem ele esperava e voltava a olhar para a estrada. Valdemar Ferrari, o vizinho do sítio ao lado, era o oposto da Nilda. Homem de 50 e poucos anos, barba grisalha mal aparada, olhar de raposa. Aparecia sempre com uma desculpa: pedir emprestado uma enxada, olhar um bezerro, tomar um café. Mas Nilda sabia que ele vinha para medir o sítio com os olhos. Valdemar tinha uma queda pela terra do Dirceu. Havia uma década. Terra plana, de água boa, com 2 pés de manga velhos que davam sombra o ano inteiro. E Valdemar sabia, como todo mundo por ali sabia, que Dirceu vivia sozinho e não tinha ninguém em casa. Numa quinta-feira de agosto, no fim da tarde,
O coração de Dirceu falhou no meio do galpão. Ele estava puxando um saco de milho para o armazém quando o peito apertou, o braço esquerdo formigou e ele desabou de joelhos em cima da palha com uma tosse curta que assustou até as galinhas. Nilda ouviu o baque pela cerca, correu com o avental sujo de farinha e encontrou o velho quase sem cor, os olhos rolados para cima, o cachorro em pé ao lado dele, latindo baixinho, focinho enfiado no pescoço do dono, como se pedisse para ele acordar. Nilda gritou. Gritou pelo Eupídio, gritou pelo Valdemar, gritou por qualquer alma que ouvisse. A ambulância veio, demorou 22 minutos pela estrada esburacada de terra vermelha e Dirceu foi embora deitado na maca, olhos fechados, uma máscara de oxigênio cobrindo o rosto. Caramelo correu atrás, correu enquanto as patas alcançaram. Parou no meio da estrada, ofegante, o rabo baixo, farejou o cheiro da viatura sumir no horizonte. E voltou. Voltou para a porteira. Voltou para sentar no mesmo canto de sempre. Só que agora a espera tinha ficado dupla. Fernanda soube na noite seguinte. Ela estava na cozinha do apartamento em Belo Horizonte, cortando cebola para fazer uma omelete, quando ligou para a casa do pai por costume. Uma ligação que ela fazia toda quarta-feira à noite havia 12 anos. Mesmo quando eles brigaram, mesmo quando pararam de conversar direito, mesmo depois daquele dia em que ela jurou nunca mais voltar. Ela ligava. Ele atendia. Ficavam 30 segundos em silêncio. Dirceu perguntava, "Tá tudo bem, filha?" E ela dizia, "Tá, pai", e desligava. Era o único fio que sobrou entre os dois, fino como cabelo, mas era fio. Naquela noite, o telefone tocou. Chamou 10 vezes, 20, e ninguém atendeu. Fernanda sentiu um frio nas costas que ela conhecia de longe, mas nunca tinha sentido tão fundo. Discou para Nilda. Nilda atendeu, chorando. "Fernanda, minha filha", disse a voz do outro lado. "Teu pai teve um AVC. Levaram ele agorinha para Poços de Caldas, para uma casa de cuidados especializada, porque em Itajubá disseram que não tinham vaga." Fernanda largou a faca em cima da tábua. A cebola escorregou para o chão. Ela ficou parada olhando para a parede da cozinha, a boca aberta, sem conseguir dizer uma sílaba. A voz de Nilda continuava do outro lado, dizendo alguma coisa sobre o cachorro, sobre a porteira, sobre o Dirceu não estar respondendo aos médicos. Mas Fernanda não ouvia. A cabeça dela tinha ido para 3 anos atrás, para o dia em que ela subiu na caminhonete branca e disse nunca mais. E agora nunca mais tinha vindo cobrar a conta. Ela desligou. Sentou no chão frio da cozinha, chorou até o fôlego acabar. Depois se levantou, lavou o rosto na pia com água gelada e ligou para o chefe da loja de tecidos onde ela trabalhava havia 8 anos, para pedir uma semana de folga. "Só uma semana", ela disse, com a voz mais firme que conseguiu. "Não é nada grave, é que meu pai teve um probleminha. Uma semana e eu resolvo." Levou 3 dias para ela conseguir botar as coisas dentro da mala. Levou mais 2 para ela juntar coragem de pegar a estrada. E quando finalmente a caminhonete velha dela, outra, não a mesma, fez a curva da porteira do sítio Bom Jesus depois de 3 anos, Fernanda parou, desceu e viu a cena que ia acompanhar ela pelo resto da vida. Caramelo estava sentado no mesmo canto de sempre, focinho apoiado nas ripas apodrecidas, olhos fixos na curva de terra. Ele não virou a cabeça quando o motor desligou, nem se mexeu quando ela abriu a porta e desceu. Fernanda ficou uns 2 minutos parada ali, com a mala pendurada no ombro, olhando para o cachorro que ela tinha deixado filhote e que agora era um bicho grande, de peito largo, esperando alguém que já não vinha havia 3 anos inteiros. Ela falou baixinho, quase sussurrando, "Caramelo." O cachorro virou a cabeça devagar, cheirou o ar por uns 4 segundos. Ficou olhando para ela sem se mexer, como se tivesse esquecido, ou, no fundo, como se ainda lembrasse, mas não soubesse muito bem o que fazer com essa lembrança. Fernanda se aproximou passo a passo, com cuidado de quem não quer assustar bicho arisco. Se agachou, estendeu a mão, e Caramelo, sem se levantar do canto, encostou o focinho na palma dela por 3 segundos.
Só isso. Depois, virou de novo para a estrada, como se dissesse: Você chegou, tá bom, mas eu tenho um trabalho aqui. Preciso continuar esperando. E foi ali, ajoelhada no chão de terra vermelha da porteira apodrecida, que Fernanda entendeu, pela primeira vez em 3 anos, o tamanho do estrago que ela tinha feito indo embora sem se despedir. Ela entrou na casa. A porta rangeu do mesmo jeito de sempre. O cheiro era o mesmo, um misto de café coado no coador de pano, de cera de assoalho, de fumaça de fogão a lenha. Só que agora tinha uma camada nova por cima, um cheiro de solidão, de coisa que ninguém abre há dias. As cadeiras estavam empilhadas em cima da mesa, o chão precisando de pano, um copo com sobra de café esquecido em cima da pia. Fernanda depositou a mala no chão da sala e ficou parada olhando o retrato da mãe pendurado acima da estante. Aparecida Almeida, morta 12 anos antes num acidente de estrada na volta de uma feira em Pouso Alegre, sorria daquela foto amarelada, com os olhos fechados de tanto rir. Fernanda desviou o olhar, doía olhar para a mãe. Foi para a cozinha, ligou o fogão, tirou o coador antigo do gancho, botou água para ferver, pôs pó de café. Enquanto esperava, olhou pela janela e viu o Caramelo no canto de sempre. Agora, com o sol batendo em cheio na costela dele, o pelo brilhando como se alguém tivesse jogado mel de verdade em cima. Fernanda pensou, sem querer, no dia em que ela tinha ganhado aquele cachorro. Tinha sido a mãe, ainda viva. Uma tarde de dezembro, Aparecida chegando com uma caixa de papelão nos braços, dizendo: Nanda, chegou tua companhia. Filhote, escolhi pra ti. Filhote cor de mel, olhos ainda azuis, dormindo. Fernanda tinha 13 anos, chorou de alegria. Chamou o cachorro de Caramelo antes mesmo de tirar da caixa. Aparecida morreu 3 meses depois. E o cachorro, que era o presente da mãe, virou para Fernanda a última lembrança viva da mãe. Doía olhar para ele. Doía tanto que Fernanda, aos 18 anos, foi para Belo Horizonte estudar. E doeu tanto na volta para buscar o cachorro quando ela conseguiu apartamento próprio aos 25. Que a briga com o pai, que já vinha se acumulando havia anos por causa de 1000 pequenas coisas que se somaram, explodiu de um jeito que ninguém esperava. Foi por causa de uma frase besta, uma frase que o Dirceu disse sem pensar, que a mãe teria adorado ver ela feliz em Belo Horizonte. E Fernanda, que naquele dia acordou com o peito apertado, respondeu que se a mãe não tivesse morrido para sustentar a família com aquela feira em Pouso Alegre, ninguém precisava ir para Belo Horizonte para nada. Dirceu ficou branco, Fernanda ficou vermelha. Se olharam por uns 5 segundos. Depois ela subiu na caminhonete e falou: nunca mais eu piso aqui. E foi embora sem o cachorro. Sem coragem de levar o presente da mãe para o apartamento pequeno que ela tinha alugado. O bule assobiou. Fernanda desligou o fogo, coou o café, serviu numa xícara branca com uma trinca fina na alça. Sentou na mesa da cozinha e tomou em silêncio, olhando o Caramelo pela janela. À noitinha, Nilda apareceu com um pano de prato molhado sobre uma cesta e um pote de doce de banana coberto com plástico. Bateu na porta de leve. Fernanda mandou entrar. Nilda apoiou a cesta na mesa, olhou para Fernanda com aqueles olhos cheios de dó que só quem já viu muita coisa consegue ter, e disse baixinho: Filha, tu chegou, graças a Deus. Sentaram na varanda. Fernanda serviu café. Nilda contou tudo devagar: o baque no galpão, a ambulância, o caminho. O que os médicos de Itajubá disseram na hora que era para Poços porque de lá tinha estrutura melhor. As 2 primeiras semanas em que o Dirceu ainda reagia um pouco, apertando a mão da enfermeira, virando os olhos. E o silêncio que veio depois. O silêncio de 4 meses, redondo, sem sinal. Fernanda ouviu tudo com o café esfriando na xícara. Depois perguntou com a voz baixa, e ele reconhece alguém, Nilda. Nilda demorou para responder. Filha, eu vou lá 1 vez por mês. Fernanda,
Eu já fui 4 vezes e ele não olha para mim. Ele fica com os olhos no teto. Não pisca quando a gente entra, não vira a cabeça quando a gente chama. É como se o teu pai tivesse ido embora e deixado o corpo esquecido lá. Fernanda mordeu o lábio para não chorar de novo. Nilda continuou. Filha, tem uma coisa que talvez tu não saiba. Teu pai, ele tentou te ligar muitas vezes esses 3 anos. Muitas mesmo. Eu vi. Ele ficava sentado na varanda com o telefone no colo, discava, ficava esperando e depois desligava sem dizer nada. Ele nunca teve coragem de falar contigo direito, mas ele tentou e tinha as cartas. Ele escrevia carta para ti, um monte de carta. Eu vi ele escrever, mas nunca mandou. Guardava. Fernanda ficou parada segurando a xícara. Guardava onde, Nilda? Sei lá, filha. Alguém tem que saber, mas eu não sei. Nunca perguntei. Nilda foi embora antes da lua alta. Fernanda ficou sentada na varanda por mais 1 hora, olhando o cachorro que continuava sem se mexer na porteira, mesmo com o escuro. Depois pegou uma lanterna, jogou uma manta velha nos ombros e foi para o galpão. O galpão cheirava a milho velho e a graxa de trator. Ela varreu a lanterna pelas paredes, passou por uma pilha de saco de ração, por uma bicicleta enferrujada, por umas latas de tinta empilhadas num canto. Foi até a roda d'água antiga do fundo, onde o pai sempre guardava as ferramentas boas. Se agachou, passou a mão pela terra fofa embaixo de uma tábua solta que ela conhecia desde criança. A tábua se soltou. Debaixo tinha uma caixa de sapato marrom, coberta de teias, amarrada com barbante grosso de padaria. Fernanda soprou a poeira. Desatou o barbante devagar. Abriu. Dentro tinha 38 cartas, todas endereçadas para ela, no apartamento em Belo Horizonte. Todas fechadas, todas com o mesmo remetente, escrito com a letra quadrada e um pouco tremida do pai. Dirceu Almeida, Sítio Bom Jesus, Itajubá, Minas Gerais. Ela pegou a primeira, a que estava por baixo de todas, a mais antiga, rasgou o envelope com o dedo, leu à luz da lanterna. Filha, hoje faz 1 semana que tu foste embora. O caramelo não come, fica na porteira o dia inteiro. Eu queria te dizer uma coisa que eu não tive coragem de dizer quando tu estavas aqui, mas amanhã eu falo pro veterinário levar o caramelo para tua casa. Ele é teu, sempre foi teu. Eu só cuidei. Fernanda pousou a carta no colo. Sentiu uma lágrima descer pelo queixo e cair em cima do papel. Enxugou com o dedo com cuidado para não borrar. Leu a segunda e a terceira. Foi lendo, uma por uma. Em cada uma, o pai tentava dizer alguma coisa, um pedido de perdão, uma lembrança de infância, uma notícia do sítio, e em cada uma, no final, tinha uma frase parecida. Amanhã eu te mando essa, amanhã eu tenho coragem. E amanhã nunca chegava. Na 12ª carta tinha uma frase que gelou o sangue de Fernanda. Filha, semana passada eu voltei do médico em Itajubá. Ele disse que tenho um probleminha no coração. Não é grave agora, mas se eu não cuidar pode ser. Tô tomando remédio. Ninguém sabe, nem a Nilda. Se algum dia eu não estiver mais aqui, é bom tu saberes que eu queria muito ter falado contigo antes. Amanhã eu te ligo. Fernanda apertou a carta contra o peito e chorou até adormecer no chão do galpão, com Caramelo deitado ao lado dela pela primeira vez em 3 anos. Ela não notou quando o cachorro entrou. Só sentiu, no meio do sono, o peso morno da cabeça dele encostada na perna dela. Na manhã seguinte, ela acordou com o cachorro lambendo a mão dela. Fernanda abriu os olhos, olhou para o focinho grande e sentiu no meio do peito uma coisa se acomodar. Não era paz, ainda estava longe da paz, mas era o começo de alguma coisa. Ela levantou, tomou banho na água fria que só o chuveiro velho do sítio consegue dar, fez café, comeu uma bolacha seca que sobrou do armário. Depois pegou as chaves da caminhonete e disse para o Caramelo: "Hoje eu vou ver o pai. Amanhã eu volto. Fica de olho aqui."
Caramelo, que tinha seguido ela até a porta da cozinha, voltou para a porteira em silêncio. A viagem para Poços de Caldas foi de umas 3 horas, por uma estrada que sobe a serra em curvas fechadas, entre morros verdes e riachos que descem pedra abaixo com espuma branca. Fernanda dirigiu com o rádio desligado, o pensamento correndo mais rápido que o carro. Chegou na recepção da casa de cuidados por volta do meio-dia. Era uma casona antiga de janelas azuis, com um jardim de rosas na frente e um pátio interno cheio de bancos de madeira. Uma placa discreta na porta dizia: Casa São Roque, cuidados prolongados. Foi recebida por uma médica de cabelo curto e olhar cansado que se apresentou como doutora Cláudia Meirelles. Doutora Cláudia levou Fernanda até uma sala pequena, sentou de frente para ela e disse com aquela voz que médico só tem quando vai falar coisa difícil: Fernanda, teu pai não está morrendo, mas também não está vivo, no sentido pleno da palavra. Ele teve um acidente vascular cerebral extenso, do lado esquerdo, que atingiu áreas de fala, movimento e reconhecimento. Nos primeiros 2 meses, ele reagia a algumas coisas. Apertava a mão da enfermeira, movia os olhos quando alguém entrava. Isso parou. Faz 4 meses que ele está no que a gente chama de estado de responsividade mínima. Acordado, mas ausente. Olhos abertos, mas silêncio total. Fernanda apertou a bolsa no colo. Ele reconhece alguém. Doutora Cláudia olhou para ela com pena. Sinceramente, não. Faz meses que a gente não vê nenhum sinal disso. E olha, eu preciso ser honesta contigo, porque tu viajaste de longe. Quanto mais tempo passa, menos chance existe de recuperação significativa. É um caso muito difícil. Fernanda ouviu, engoliu seco, agradeceu e pediu para ver o pai. O quarto era pequeno, pintado de bege desbotado, com uma cama de metal encostada na parede, um crucifixo torto acima da cabeceira, uma janelinha alta com cortina de chita fechada. Dirceu estava deitado de barriga para cima, os olhos abertos, olhando para o teto. Uma sonda fina de alimentação passava pelo nariz. As mãos estavam apoiadas em cima do lençol, com os dedos dobrados de leve. Fernanda mal reconheceu ele. Tinha perdido tanto peso que os ossos do rosto ficavam salientes, e a barba branca, já com quase 1 mês, cobria as bochechas fundas. Ela se aproximou devagar. Sentou na cadeira ao lado da cama e ficou olhando o pai por muito tempo sem dizer nada. Depois de uns 10 minutos, ela disse baixinho: Pai. Dirceu continuou olhando para o teto. Pai, sou eu, a Fernanda. Nada. Pai, eu vim porque eu preciso te dizer que eu não devia ter ido embora daquele jeito. Eu sei que a gente brigou. Eu sei o que eu falei sobre a mãe. Não era para ter falado. Era mentira. Eu estava com raiva. Eu estava com medo. Me perdoa, pai. Os olhos de Dirceu não piscaram. A mão esquerda dele, apoiada em cima do lençol, não se mexeu. Fernanda ficou ali mais 1 hora, falando, chorando, contando das coisas do apartamento, do trabalho na loja de tecidos, das saudades. Nada. Nenhum estremecer. Nenhum piscar diferente. Ela saiu da casa de cuidados com os olhos inchados e o peito pesado. Doutora Cláudia acompanhou até a porta e disse, com uma delicadeza que Fernanda ia guardar para sempre: Volta na semana que vem. Às vezes alguma coisa mexe. A gente nunca sabe. Fernanda voltou para o sítio dirigindo devagar, olhando a estrada pela vista embaçada pelas lágrimas. Chegou, já era noite. Caramelo estava lá, no mesmo canto, focinho nas ripas, olhando para a curva. Nos dias seguintes, ela caiu numa rotina. Acordava cedo, fazia café, levava um pote de água limpa para o Caramelo, insistia para ele comer uma ração que ela comprou na cidade, mesmo que o bicho comesse pouco. Passava a manhã ajeitando a casa. À tarde, ia ler as cartas do pai devagar, uma por dia, na cadeira de balanço da varanda.
e na quinta-feira seguinte voltava para Poços de Caldas. Foi na tarde de uma sexta-feira que a coisa começou a ficar estranha. Era fim de tarde, o céu vermelho por cima das montanhas, quando Fernanda ouviu um barulho de moto subindo a estrada. Não era gente da região. Ela conhecia o barulho de todo carro que passava por ali. A moto parou na porteira. Desceu um rapaz jovem, magro, cara redonda, mochila nas costas. "Bom dia, senhora. A senhora é a filha do senhor Dirceu." Fernanda saiu na varanda de braço cruzado. "Sou. Quem é o senhor?" "Meu nome é Roberto. Sou jornalista de um site de vídeo em São Paulo. Eu vim aqui por causa do cachorro." "Do cachorro?" "É. Uma senhora daqui filmou o cachorro na porteira semana passada. Um vídeo de 48 segundos. Postou no aplicativo. E, senhora, o vídeo tá com 7,5 milhões de visualizações." Fernanda arregalou os olhos. 7 milhões. 7,5 milhões. Já saiu em programa de televisão em 3 estados. Tá saindo em jornal digital de Portugal. Uma revista dos Estados Unidos ligou para o site pedindo entrevista. "É por isso que eu vim. Eu queria filmar o senhor Dirceu." "O senhor Dirceu não pode ser filmado", disse Fernanda, com uma dureza que ela mesma se assustou. "Ele está internado, e eu não quero que ninguém filme nada aqui." O rapaz ficou desconcertado por uns 2 segundos. Depois falou, com jeito de quem já ouviu essa resposta antes. "Senhora, eu entendo, mas olha, tem gente disposta a pagar. Tem produtor de conteúdo oferecendo bom dinheiro para história exclusiva. Se a senhora quiser conversar, eu deixo meu cartão." Ele estendeu o cartãozinho branco. Fernanda pegou porque não sabia como não pegar. O rapaz agradeceu, montou de novo na moto e desceu a estrada com um roncar que ecoou nas paredes do galpão. Nilda apareceu meia hora depois, os olhos arregalados. "Fernanda, tem gente parando na entrada da minha casa pedindo informação de como chegar aqui. Já são 3 carros hoje. O vídeo está em todo lugar." E foi assim, sem ninguém autorizar, que o sítio Bom Jesus, a partir daquele fim de semana, virou ponto de peregrinação de curioso. Segunda-feira de manhã, quando Fernanda saiu para pegar leite na porteira, tinha 5 carros parados na estrada. Gente com câmera, gente com celular. Uma senhora tirou foto com o caramelo, abraçando o cachorro como se fosse coisa pública. Fernanda pediu com jeito para a pessoa sair. A pessoa saiu, mas ficou brava. Fernanda pôs cadeado na porteira. Chamou o Elpídio para fazer um portão auxiliar mais forte. Colocou uma placa de aviso, propriedade particular, entrada proibida, favor respeitar. Muitos respeitaram, alguns não. Nilda passou a ficar do lado da estrada de manhã, sentada numa cadeira, tomando conta para pedir com educação para o pessoal ir embora. E aí, 3 dias depois de instalar o cadeado, ela chegou. Uma caminhonete vermelha, subindo a estrada devagar, com placa de outra cidade. Fernanda estava na varanda, com uma xícara de café na mão, quando viu o carro parar do lado de fora da porteira nova. O motorista desceu. Homem alto, magro, cara de 50 anos, camisa xadrez, chapéu na mão, andou até a cerca, olhou para dentro e chamou com a voz de quem tinha o direito de chamar. Nanda. Fernanda descolou o queixo do peito. Reconheceu a voz antes mesmo de reconhecer o rosto. Era o Márcio, o irmão mais novo, que ela não via fazia 7 anos. Ela desceu os degraus da varanda devagar, sem largar a xícara. Foi até a porteira, tirou o cadeado, abriu. Márcio entrou. Se olharam por uns 10 segundos. Nanda, ele disse, com aquela voz mansa que ela lembrava da infância. Faz tempo, hein? Faz, ela disse, sem sorrir. Márcio subiu os 3 degraus da varanda, se sentou na cadeira de balanço do pai, sem pedir licença, e ficou olhando para o pátio. Fernanda entrou na cozinha, pegou uma segunda xícara, coou mais café. Serviu. Sentou de frente para ele. A Nilda me ligou, ele disse, olhando para o café. Falou do pai. Eu vim. Achei que tu não vinhas mais aqui. Mas as coisas mudaram. Ficaram um tempo em silêncio. O caramelo,
do canto da porteira, não virou a cabeça uma única vez, como se soubesse que aquele que chegava não era para ele. Márcio pigarreou, olhou para o horizonte e disse, sem olhar para ela: Nanda, eu preciso falar de negócio. Negócio o quê, Márcio? O sítio. O pai não volta mais, tu sabes. A médica de Poços de Caldas te falou. Ele tá parado, sem falar, sem reagir. A conta da casa de cuidados é R$ 6.000 por mês. Nós dois não temos como bancar isso por muito tempo. Eu falei com o Valdemar do sítio ao lado. Ele está disposto a comprar o Bom Jesus por 300 mil. Aí a gente paga a casa de cuidados por uns 5, 6 anos e sobra ainda uns 50 para cada um. Fernanda largou a xícara na mesa. O café espirrou. Tu tá me falando isso agora, Márcio. Menos de 2 semanas depois do pai ter caído. Nanda, é matemática. É para cuidar do pai. Não é maldade. O Valdemar quer comprar por 300 mil um sítio que vale 900 pelo menos. Tu sabes disso. Márcio deu de ombros. É o que tem para hoje. Depois desvaloriza. Fernanda ficou olhando para o irmão sem saber se batia ou se chorava. Depois falou com voz baixa. O pai tá vivo, Márcio. Enquanto ele tá vivo, esse sítio é dele. E enquanto for dele, ele decide. Ninguém decide por ele. Márcio se levantou. Nanda, ele não decide mais nada. É por isso que eu vim. Eu vou entrar com pedido de interdição. Ela olhou para ele com uma frieza que ela nunca tinha sentido antes. Faz isso e eu te processo. Márcio pegou o chapéu, olhou para ela mais uma vez e desceu os degraus da varanda sem se despedir. Entrou na caminhonete vermelha e sumiu pela curva. O caramelo, que tinha ficado quieto na porteira o tempo inteiro, virou a cabeça e viu o carro passar, sem se mexer. Fernanda ficou sentada ali por um tempo, sentindo o peito arder. Depois foi buscar as cartas. Precisava reler. Precisava entender o que o Márcio tinha a ver com essa história toda, além do que já tinha aparecido na superfície. Foi na carta número 22, escrita mais ou menos 1 ano antes, que ela encontrou. Estava lá, com todas as letras, escrita com a mesma letra tremida e quadrada de sempre. Filha, tem uma coisa que eu preciso te contar e que dói de escrever. 2 meses depois de tu ter ido embora, teu irmão Márcio veio aqui visitar. Ficou 2 dias. Na hora de ir embora, eu entreguei para ele uma pilha de 5 cartas que eu tinha escrito para ti. Pedi para ele levar até o correio de Itajubá e postar. Ele prometeu, levou. E, filha, tu nunca recebeu essas cartas. Eu sei porque, no aniversário dos teus 27, eu perguntei se tu tinha lido e tu não sabia do que eu estava falando. Aí eu entendi. Ele nunca postou. Guardou para ele ou jogou fora, sei lá. Eu chorei uma noite inteira depois desse telefonema. Depois desisti de mandar carta. Continuei escrevendo, guardando, mas mandar, nunca mais. Filha, teu irmão não é mau. Só ficou muito magoado quando tu foste embora e não voltou mais a nos visitar. Ele achou que tu tinha desistido dele também. E filha, no fundo, ele tem razão. Fernanda leu a frase 3 vezes. Márcio tinha ficado com as cartas. E 7 anos depois, aparecia querendo vender o sítio. Ela guardou a carta com cuidado. Colocou a caixa de sapato de novo no fundo do guarda-roupa do pai, embaixo de umas roupas dobradas. Trancou o quarto com a chave e foi até a porteira, onde Caramelo continuava sentado. Caramelo, ela disse, se agachando ao lado dele. A gente tem trabalho para fazer. Nessa mesma tarde, ligou para um advogado que tinha sido amigo do pai por décadas, um tal doutor Benedito Xavier, que morava no centro de Itajubá, numa casa antiga com um escritório na sala da frente. Doutor Benedito atendeu na primeira chamada, ouviu tudo com paciência e pediu para Fernanda ir até o escritório dele no dia seguinte com todos os documentos do sítio que ela conseguisse achar. Fernanda foi. Passou a manhã inteira revirando gavetas com Nilda ajudando. Achou escritura, certidão de imóvel, IPTU pago, notas de gado, tudo.
colocou numa pasta velha e desceu para a cidade. Dr. Benedito era um senhor de 60 e poucos anos, cabelo branco cortado curto, óculos redondos. Recebeu Fernanda com um copo de água gelada, ouviu a história toda de novo, com detalhe. Anotou o nome do Márcio, anotou o nome do Valdemar, anotou a data em que o pai foi internado, anotou a data em que ela achou as cartas, anotou até o número do vídeo de 7,5 milhões. Depois olhou para ela por cima dos óculos e disse: Fernanda, isso vai ser uma briga, tu tem estômago para briga. Fernanda pensou no pai deitado na cama com os olhos no teto. Pensou no caramelo, na porteira, pensou nas cartas no fundo do guarda-roupa. Doutor Benedito, ela disse, eu tenho estômago para o que for. Doutor Benedito assentiu. Combinou de entrar no dia seguinte com um pedido de guarda de fato dos bens do pai, enquanto durasse a internação, com base em ela ser a filha mais velha e a pessoa mais próxima presente no dia a dia. E prometeu ficar atento se o Márcio entrasse com qualquer coisa. Se entrar, ele disse, a gente contesta na hora. E vai ser feio pro teu irmão, porque a caixa de cartas é prova pesada. Guarda essa caixa como se fosse ouro. Fernanda guardou. Passaram-se 10 dias. A visita seguinte ao pai, Fernanda foi de novo. De novo ficou horas ali, falando, esperando. De novo, o pai não reagiu. Doutora Cláudia acompanhou ela até a porta e disse, com aquela voz cheia de cuidado, Fernanda, tem uma coisa que eu queria te propor. Não é convencional, mas eu li um estudo em cima de casos parecidos com o do teu pai e eu queria saber se tu topas. Fala. O cachorro, aquele caramelo do vídeo, ele é do teu pai, né? É, ou melhor, o pai cuidou dele. O bicho é meu, no fundo, mas o pai é que criou. Fernanda, tem casos documentados na literatura médica de pacientes em estado de responsividade mínima que reagiram a estímulos afetivos muito específicos. Vozes de netos, cheiros de casa, animais de estimação. Eu queria propor uma coisa. Traz o caramelo aqui, só uma vez. Deixa ele entrar no quarto do teu pai. Fernanda ficou olhando para a médica sem entender direito, mas a senhora não falou que não tinha mais chance. Eu falei, e não tem, não do jeito convencional, mas eu já vi o improvável acontecer. E olha, mesmo que não funcione, não vai piorar. Só quero que tu topes. Fernanda topou. Combinou para quinta-feira seguinte. Voltou para o sítio, contou para Nilda. Nilda chorou, disse graças a Deus e prometeu ajudar. No dia da viagem, elas colocaram caramelo no banco de trás do carro com uma manta velha do Dirceu que ainda cheirava a fumo de cachimbo. O cachorro não se agitou. Ficou quieto o caminho todo, olhando pela janela, com os olhos parados, como se soubesse o que estava por vir. Chegaram na casa de cuidados às 9:30 da manhã. Doutora Cláudia estava esperando na porta. Uma enfermeira alta, de sotaque nordestino, apresentou-se como Marlene e disse que ia acompanhar. Fernanda entrou no quarto com caramelo no colo. Dirceu estava do mesmo jeito. Olhos no teto, boca ligeiramente aberta, respiração leve. A luz cinzenta da manhã entrava pela persiana quebrada e fazia um risco no chão. Fernanda pousou o cachorro no chão. Caramelo ficou parado no meio do quarto por uns 5 segundos, farejando o ar. Depois, começou a caminhar devagar em direção à cama. Passo pequeno, rabo baixo, focinho apontando para o ar, farejando. Chegou na cama. Encostou o focinho no colchão. Farejou. Farejou de novo. Depois, se ergueu nas patas traseiras, colocou as patas dianteiras sobre o colchão e encostou o focinho no braço do velho. Silêncio. Fernanda segurou a respiração. Caramelo lambeu o pulso do Dirceu uma vez, depois 2. Ficou com o focinho ali colado, esperando. Dirceu, que estava com os olhos fixos no teto havia 4 meses, virou a cabeça devagar. Ficou 3 segundos olhando para o cachorro com a boca entreaberta. Os olhos dele piscaram 3 vezes seguidas. E com a voz rouca de quem não usava a garganta fazia meses, ele disse uma palavra. Caramelo.
A enfermeira Marlene largou a prancheta em cima do carrinho. Doutora Cláudia cobriu a boca com as duas mãos. Fernanda desabou na cadeira ao lado da cama e chorou feito criança, com o rosto entre as mãos, o ombro tremendo. Caramelo, sem se mexer da posição, deitou o focinho no peito do velho e ficou ali, quieto, respirando lento, como se soubesse que era ali que ele tinha que estar desde sempre. E era. Nos primeiros 2 dias depois disso, Dirceu não falou mais nada. Voltou para o silêncio. Doutora Cláudia disse para Fernanda não se assustar, que aquilo tinha sido um estímulo grande e o corpo precisava de tempo para assimilar. Fernanda ficou hospedada num quartinho de uma pensão a 2 quadras da casa de cuidados. Levou o Caramelo todo dia para visita curta, 15 minutos, meia hora. Dirceu não falava, mas os olhos dele agora acompanhavam o cachorro, acompanhavam a filha, piscavam devagar. Estava acordando de dentro. No 7º dia, Dirceu apertou a mão de Fernanda. No 11º, olhou para ela e mexeu os lábios como se fosse dizer alguma coisa. Não conseguiu, mas tentou. Fernanda ficou horas ali, segurando a mão dele, contando das notícias do sítio, das flores que tinham começado a nascer, do gado que o Eupídio estava cuidando bem. No 15º ele falou filha, baixinho, quase inaudível. No 20º, sentou na cama sozinho com a ajuda dos travesseiros. No 30º, comeu meia banana amassada com o próprio garfo tremendo. Doutora Cláudia disse, com um sorriso que Fernanda ia lembrar para sempre. Fernanda, eu tô vendo isso e não tô acreditando. Ele tá voltando. Só que a alegria durou pouco. No 31º dia, chegou uma carta oficial na casa da Nilda, endereçada a Fernanda. Era da vara de família da comarca de Itajubá. Márcio tinha entrado com o pedido de interdição. Argumentava que o pai estava em estado incapacitante, sem condições de administrar bens, e pedia que fosse nomeado curador provisório com poder de vender propriedades para custear o tratamento. O nome sugerido, Márcio Almeida. A audiência marcada para 23 de setembro, 3 semanas dali. Fernanda leu a carta 2 vezes. Ligou para o Dr. Benedito. Doutor, o Márcio entrou com o pedido. Já vi. Chegou o meu na hora do almoço. O que a gente faz? Fernanda, a gente vai levar o teu pai para a audiência. Ele não consegue viajar, doutor. Fernanda, se ele conseguir sentar numa cadeira de rodas e balançar a cabeça, é o suficiente. Se ele conseguir dizer uma palavra, é o suficiente. Se ele não conseguir nem isso, a gente leva a médica para depor. Mas nós não vamos deixar essa audiência acontecer sem defesa presente. Porque se ela acontecer sem tu e sem ele, o Márcio ganha e vende o sítio na semana seguinte por 300 mil pro Valdemar. Fernanda desligou o telefone com o peito apertado. Foi conversar com a doutora Cláudia. A médica ouviu tudo, cruzou os braços e disse, Fernanda, é arriscado, mas eu topo. Se a gente organizar bem, com ambulância adaptada, com a Marlene junto, com oxigênio de reserva, a gente consegue. E ele precisa disso. Não é só pelo sítio. É para ele mostrar para si mesmo que ele voltou. O pai foi avisado. Fernanda entrou no quarto naquela tarde e explicou tudo devagar. Contou do Márcio, do pedido de interdição, do Valdemar, do sítio. Dirceu ficou quieto, ouvindo, olhos fixos nos olhos dela. Quando ela terminou, ele apertou a mão dela com uma força que ela não esperava e disse, sílaba por sílaba, com dificuldade, mas com decisão. Eu vou. Fernanda tentou argumentar. Ele apertou de novo. Eu vou. Combinado. Só que faltavam 21 dias para a audiência. E no 10º dia da contagem, tudo desabou. Foi uma quinta-feira à tarde. Fernanda estava no sítio, resolvendo umas papeladas com o Dr. Benedito por telefone, quando o celular tocou. Era Marlene. Fernanda, teu pai está com febre alta. A gente examinou, é pneumonia. A gente já começou o antibiótico, mas ele está muito frágil. Vem para cá. Fernanda largou tudo.
Pegou o caramelo, colocou no carro, dirigiu às 3 horas pela serra chorando o caminho todo. Chegou na casa de cuidados no fim da tarde. Dirceu estava com uma máscara de oxigênio de novo, olhos fechados, respirando com dificuldade. A pele com aquela cor cinzenta que não é boa. Doutora Cláudia estava lá, com o jaleco amarrotado. Fernanda entrou no quarto tremendo. A médica olhou para ela com um olhar que ela conhecia. O mesmo olhar da primeira consulta. Fernanda, a pneumonia está grave. Ele já está muito debilitado pela internação longa. As próximas 48 horas são decisivas. Eu preciso que tu se prepare. Fernanda sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Depois de tudo, depois do caramelo, depois da palavra, depois da mão apertando a dela, depois da esperança que tinha começado a brotar de dentro do peito dela como uma plantinha ainda frágil. Ia perder o pai agora. Sentou na cadeira ao lado da cama. Pegou a mão dele. Ele não apertou de volta. Estava quente demais, o corpo mole, pesado. Caramelo, que Marlene tinha deixado entrar mesmo sem a autorização de todo mundo, subiu na cadeira ao lado da cama, se deitou junto dos pés do velho e ficou ali. Não saiu, não comeu, não bebeu. 2 noites seguidas. Marlene tentava dar água na tigela e o cachorro nem olhava. Marlene tentou tirar ele do quarto uma vez para passear no pátio e o cachorro sentou na porta sem sair. Ela cedeu, deixou lá. Foi a noite mais longa da vida de Fernanda. Ela não dormiu. Ficou segurando a mão do pai, olhando o rosto dele, esperando qualquer coisa. Uma piscada, um suspiro, nada, além da respiração pesada, chiada. De madrugada, ela pensou em ligar para o Márcio, pensou em avisar, depois desistiu, depois pensou de novo, depois desistiu de novo, ficou nesse cabo de guerra até o sol nascer por trás dos morros. No fim, discou. Márcio atendeu com voz de sono. Márcio, é a Nanda. O pai tá com pneumonia grave. Se tu quer ver ele antes, é agora. Silêncio do outro lado. Depois. Nanda, eu. Só isso. Faz o que quiser. Só tava te avisando. Ela desligou. Não sabia se ele ia aparecer. E, sinceramente, não tinha mais espaço no peito para se importar com isso. Ao meio-dia do dia seguinte, doutora Cláudia entrou no quarto com uma expressão que Fernanda não conseguia decifrar. Sentou na cadeira do outro lado da cama, colocou o estetoscópio no peito do velho. Ficou ouvindo por 1 minuto inteiro. Depois olhou para Fernanda e disse num sussurro: a febre baixou. Os pulmões estão respondendo. Ele está saindo. Fernanda começou a chorar de novo. Mas dessa vez não era o mesmo choro. Passaram-se mais 5 dias e Dirceu abriu os olhos. 7. E voltou a apertar a mão da filha. 10. E voltou a dizer filha. A recuperação foi mais lenta que da primeira vez, porque o corpo tinha sido castigado demais. Mas ele estava voltando, de novo. Caramelo, do lado dele, não largou o quarto uma única noite. E a audiência era em 3 dias. No dia anterior à audiência, doutora Cláudia disse que ela não recomendava. Mesmo com toda a preparação, o corpo do Dirceu estava fraco demais. A viagem podia complicar. Fernanda ficou dividida por umas 4 horas. Foi até o quarto e falou para o pai. Pai, a médica não quer que tu vá. Diz que é perigoso demais. Eu vou sozinha. Eu levo os documentos. O doutor Benedito vai comigo. A gente resolve. Dirceu olhou para ela e mexeu a cabeça de leve. Não, ele queria ir. Fernanda tentou argumentar. Ele apertou a mão dela com uma força que ela não esperava e disse, com aquela voz rouca que fazia 2 meses tinha voltado. Nós 2 vamos. E ele também. Ele apontou para o caramelo deitado no chão do quarto. Fernanda ficou parada. Depois, olhou para a doutora Cláudia. A médica suspirou fundo, olhou para o velho, olhou para o cachorro e disse, tá, nós vamos, todos nós. E foi assim que, na manhã do 23 de setembro, uma ambulância adaptada saiu de Poços de Caldas em direção a Itajubá, 3 horas de estrada de serra. Dentro dela,
Dirceu Almeida, 67 anos, deitado numa maca com máscara de oxigênio no rosto. Ao lado dele, Marlene, monitorando o pulso a cada 15 minutos. Doutora Cláudia no banco da frente, com a maleta cheia de material de emergência. Fernanda atrás, com caramelo enroscado no colo dela. O doutor Benedito seguia atrás num carro com uma pasta gorda de papéis. Chegaram no fórum de Itajubá 40 minutos antes da hora. A ambulância parou na entrada. Marlene desceu com uma cadeira de rodas adaptada. Colocaram Dirceu com cuidado. A máscara de oxigênio ficou no colo, num cilindro pequeno. Fernanda pôs caramelo com uma coleira folgada. O grupo entrou no saguão do fórum e o silêncio caiu. Todo mundo parou para olhar. Um velho de pijama e chapéu de palha, numa cadeira de rodas, uma médica de jaleco branco, uma enfermeira alta de uniforme azul, uma mulher segurando um cachorro cor-de-mel na coleira e um advogado velho de terno amassado. Márcio estava na porta da sala, vestido de terno azul marinho, cabelo penteado, gravata cinza, do lado de um homem de barba grisalha que Fernanda reconheceu na hora. Valdemar Ferrari, o vizinho. O advogado deles era um cara jovem de gravata vermelha e cara de quem tinha se formado no mês passado. Márcio viu a comitiva chegar. A cara dele mudou. Ficou pálido. Ele não esperava ver o pai ali. Ele achava, na melhor das hipóteses, que Fernanda ia aparecer sozinha, com relatório médico da casa de cuidados dizendo que o pai não podia comparecer. Aí a audiência corria em revelia. Aí o pedido de interdição passava fácil. Mas o pai estava ali, vivo, acordado. E mesmo que fraco, olhando para ele com aqueles olhos escuros que sempre souberam ler ele por dentro. A audiência começou. O juiz, um homem de meia idade, de sobrancelha grossa e voz calma, se chamava Dr. Reinaldo Bittencourt. Abriu os autos. Deu a palavra ao advogado do Márcio I. O rapaz de gravata vermelha começou a expor os motivos. Paciente incapaz, custo elevado da manutenção, necessidade urgente de venda de bens para custear o tratamento. Tudo em prol do próprio interditado. Falou por 20 minutos. Quando o rapaz de gravata vermelha terminou, o juiz olhou para o Dr. Benedito. Dr. Benedito, a defesa. Dr. Benedito se levantou, ajeitou a gravata gasta, olhou para o Dirceu na cadeira de rodas, olhou para a doutora Cláudia, olhou para o caramelo. Depois olhou para o juiz e falou: Excelência, eu vou pedir uma coisa. Antes de eu falar, eu queria que a médica que acompanha o senhor Dirceu falasse sobre o estado atual dele. E, se possível, eu queria que o próprio senhor Dirceu, na medida do que ele conseguir, respondesse para o Excelência se ele quer ou não quer ser interditado. Ele está aqui. Ele está acordado. Ele tem direito de falar por si. O advogado do Márcio se levantou como um gato assustado. Excelência, com todo respeito, o paciente não tem condições cognitivas de responder por si. O relatório dos últimos 4 meses. Doutor, cortou o juiz com voz seca, o paciente está aqui. A médica dele está aqui. Eu vou ouvir os dois. Sente-se, por favor. O rapaz de gravata vermelha sentou. Doutora Cláudia se levantou. Falou por 10 minutos com aquela clareza de quem sabe do que está falando. Explicou o AVC. Explicou o estado de responsividade mínima. Explicou a reação ao cachorro. Explicou a recuperação lenta, mas real das últimas semanas. Explicou a pneumonia superada. Terminou dizendo: Excelência, o senhor Dirceu não está 100%. Ele não vai voltar a administrar sozinho os negócios do sítio como fazia antes, mas ele tem discernimento, ele reconhece as pessoas, ele expressa preferências, ele conversa, ele tem direito legal e moral de participar dessa decisão. O juiz assentiu, depois virou o rosto para o Dirceu e falou com voz mansa, sem pressa: Senhor Dirceu, o senhor está me ouvindo. Dirceu piscou, devagar. Depois, com um esforço enorme que fez o pescoço tremer, disse baixinho: Tô. O juiz sorriu de leve.
Bom, vamos com calma. Senhor Dirceu, o seu filho Márcio está pedindo para ser nomeado curador do Senhor, para administrar os bens do Senhor, para inclusive vender o sítio do Senhor. O Senhor concorda com isso? Silêncio. Dirceu olhou para o Márcio. Márcio olhou para o chão. Dirceu virou a cabeça devagar para o juiz e disse, com voz rouca, mas firme: Não, eu não concordo. Eu tenho filha. Nesse instante, o caramelo, que estava sentado quieto ao lado da cadeira de rodas do velho, se levantou. Deu 3 passos até a cadeira do juiz. Sentou de frente para ele, ficou olhando para cima, com aqueles olhos cor de mel escuro, sem se mexer, sem latir, só olhando. O juiz olhou para o cachorro por uns 3 segundos, sem saber o que fazer. Uma parte do fórum, quem já tinha visto o vídeo, começou a rir baixinho, meio sem graça, meio emocionada. O juiz coçou o queixo. Depois virou para o Dr. Benedito. Dr. Benedito, o senhor tem mais alguma prova a apresentar? Tenho, excelência. Uma pequena, se me permite. Dr. Benedito abriu a pasta gorda. Tirou de dentro uma caixinha de sapato marrom, amarrada com barbante de padaria. Depositou em cima da mesa do juiz. Excelência, essa caixa contém 38 cartas, todas escritas pelo senhor Dirceu Almeida ao longo dos últimos 3 anos. Todas endereçadas à filha Fernanda, todas fechadas, todas guardadas debaixo de uma tábua no galpão do sítio. Dr. Benedito abriu a caixa, tirou a carta número 22, estendeu para o juiz. Excelência, eu não vou ler todas, só uma, a 22ª. Onde o senhor Dirceu conta que o filho Márcio, há 7 anos, prometeu levar 5 cartas do pai para o correio de Itajubá e postar. E não postou, ficou com as cartas. As cartas nunca chegaram na filha Fernanda. Excelência, essa não é uma família em conflito por questão de saúde do pai. Essa é uma família onde um dos filhos, faz muito tempo, quebrou uma promessa e cortou de propósito o vínculo entre pai e irmã. E agora, com o pai debilitado e com um vizinho oferecendo 300 mil por uma propriedade que vale 900, esse mesmo filho quer administrar os bens do pai. Eu peço a esse juízo que reflita sobre isso. O juiz pegou a carta, leu em silêncio. Ficou uns 5 minutos lendo, com o rosto endurecendo pouco a pouco. Depois olhou para o Márcio. Senhor Márcio, o senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Márcio abriu a boca, fechou, abriu de novo e não conseguiu dizer nada. O advogado dele começou a falar alguma coisa sobre o assunto ser irrelevante para o mérito da interdição. O juiz cortou. Doutor, essa audiência está encerrada. A sentença sai em 5 dias. Podem se retirar. Todo mundo se levantou. Marlene ajeitou o Dirceu na cadeira. Fernanda pegou a coleira do caramelo. Dr. Benedito guardou a caixa de volta na pasta. Ao passarem pela porta, Márcio, sem olhar para ninguém, deu um passo à frente e falou baixinho, quase para o chão. Nanda, eu... Fernanda parou, olhou para ele, ficou uns 3 segundos sem falar. Depois disse, com voz baixa, mas clara. Márcio, não é hoje. Talvez um dia, mas hoje não é. E saiu. A sentença saiu em 4 dias. Interdição negada. O senhor Dirceu Almeida foi considerado apto a decidir sobre os próprios bens, com auxílio da filha Fernanda como assistente legal, enquanto durasse a convalescença. O sítio foi mantido em nome do titular. O Valdemar foi orientado formalmente pelo juiz a não fazer novas ofertas informais sem passar pelo canal legal, sob pena de responder por intimidação de idoso hospitalizado. Márcio não recorreu. 2 semanas depois, foi embora de Itajubá. Foi morar em Uberlândia, onde tinha um cunhado que trabalhava numa concessionária. Ninguém no sítio soube mais dele por muito tempo. Valdemar, aborrecido, ficou 2 anos sem cumprimentar Nilda quando cruzavam na estrada, mas nunca mais tentou nada com o sítio Bom Jesus. Passaram-se 11 meses depois da audiência. Dirceu continuou na casa de cuidados fazendo fisioterapia diária. Aprendeu a comer sozinho de novo. Aprendeu a se apoiar num andador.
Aprendeu a ir do quarto até o pátio interno e voltar. Aprendeu a escrever algumas letras com a mão trêmula. Caramelo passou a ir toda semana para ver ele. Fernanda alugou uma casinha simples em Poços de Caldas para ficar mais perto e passou a dividir a semana entre o sítio e a casa de cuidados. Nilda ficava com o Caramelo no sítio quando Fernanda estava em Poços. Eupídio ajudava com o gado. Aos poucos, o sítio Bom Jesus voltou a respirar. Fernanda arranjou uns homens da região para consertar a porteira apodrecida, trocar as ripas quebradas, pintar de novo. Pintou de azul porque era a cor preferida da mãe dela. A porteira nova ficou linda, só que o Caramelo, teimoso, continuou sentando no mesmo canto todo dia de manhã. Só que agora, com uma diferença. Agora ele não olhava mais para a curva da estrada. Ele olhava para dentro do sítio, para a varanda, como se esperasse alguém sair. Fernanda entendeu, olhando para o cachorro naquela posição nova, que a espera dele tinha mudado de sentido. Antes, ele esperava alguém voltar. Agora, ele esperava alguém chegar, e chegar significava agora aquele momento específico em que o dono ia atravessar aquela porteira azul pela última vez. Passaram-se 11 meses desde o dia da primeira palavra no quarto do hospital. Foi numa manhã de terça-feira que chegou o telefonema. Doutora Cláudia, voz sorrindo do outro lado. Fernanda, ele pode ir embora. Levou 11 meses, mas ele venceu. Pode buscar o pai. Fernanda desligou o telefone e ficou parada na cozinha por uns 2 minutos, sem conseguir se mexer. Depois pegou o carro, pegou o Caramelo e dirigiu às 3 horas pela serra pela primeira vez, com uma sensação que ela nunca tinha sentido na vida. Não era pressa, era alegria de verdade. Uma alegria calma, de dentro para fora, que fazia as coisas parecerem mais brilhantes na beira da estrada. As margaridas nos barrancos, os riachos correndo por baixo das pontes. O céu de setembro azul e limpo por cima dos morros. Chegou na casa de cuidados. Dirceu estava sentado numa cadeira de rodas na recepção, vestido com uma camisa azul limpa, uma calça marrom e um chapéu de palha que a Nilda tinha mandado semanas antes. Ele estava mais magro que antes de tudo aquilo, com as mãos trêmulas, mas os olhos brilhavam. Doutora Cláudia estava do lado dele. Marlene estava do outro lado, com uma malinha cheia de remédio e receita. Fernanda se aproximou. Caramelo, que estava no colo dela, viu o velho, e a coisa que aconteceu ali dentro é difícil de descrever. O cachorro se contorceu inteiro, saltou do colo da Fernanda, correu até a cadeira de rodas, se equilibrou nas patas traseiras e colou o focinho no pescoço do Dirceu com uma delicadeza absurda. Não latiu, não pulou, só encostou. Dirceu passou a mão trêmula na cabeça do cachorro, apertou os olhos e disse baixinho: "Vamos para casa, moleque." Marlene chorou, doutora Cláudia chorou, Fernanda chorou, metade da equipe da casa de cuidados que tinha se juntado no saguão para assistir à alta chorou. Um zelador de touca virou o rosto para a parede para ninguém ver que ele também estava chorando. Uma senhora de outro quarto, que tinha ficado curiosa e vinha empurrando o próprio soro na haste de rodinhas, parou na porta com a mão no peito. Botaram Dirceu num banco adaptado dentro do carro. Marlene foi na frente com a Fernanda. Doutora Cláudia se despediu na porta e disse: "Fernanda, se acontecer qualquer coisa, tu me liga, a qualquer hora. Eu vou até aí. Prometido." Fernanda abraçou a médica com uma força que nenhuma das duas esperava. Depois entrou no carro e pegou a estrada de volta. Foi na tarde daquele mesmo dia, uma tarde de sol baixo e cerração leve nas montanhas, que a caminhonete velha da Fernanda subiu a estrada de terra vermelha do sítio Bom Jesus. Nilda estava esperando na porteira azul recém-pintada. Eupídio ao lado dela. Uns 5 vizinhos que tinham vindo de Gaiato porque a Nilda tinha avisado no fim de semana. Ninguém tinha filmado nada dessa vez. Ninguém tinha avisado imprensa. Era só a família e os que sempre estiveram por perto. O carro parou.
Marlene desceu, montou a cadeira de rodas, ajudou Dirceu a se acomodar com cuidado no assento. Empurrou a cadeira até a porteira. Fernanda soltou a coleira do Caramelo. E aí aconteceu. Caramelo, que fazia 3 anos e 11 meses esperava naquela porteira, entrou primeiro. Passou pela porteira azul, sem virar a cabeça uma única vez, o rabo balançando em arco largo, e caminhou reto até a varanda de casa. Subiu os 3 degraus, sentou na porta, ficou esperando o dono chegar. Marlene empurrou a cadeira. Dirceu passou pela porteira e olhou para Fernanda. Fernanda apertou a mão dele. Bem-vindo para casa, pai. Dirceu apertou de volta. Baixinho, quase sem voz, ele respondeu. Cheguei. Naquela noite, depois que todos os vizinhos foram embora, depois que Marlene se instalou no quarto de hóspedes para passar a primeira semana ajudando com os cuidados, depois que a Nilda deixou uma panela de canja de galinha em cima do fogão e um bilhete torto que dizia "esquenta no fogo baixo", Fernanda ajudou o pai a sentar na cadeira de balanço da varanda. Botou uma coberta de lã nas pernas dele. Serviu uma xícara de café coado. Puxou uma cadeira e sentou do lado. Caramelo se enroscou no chão entre os dois. Fechou os olhos, suspirou fundo e dormiu pela primeira vez sem ficar de guarda. Ficaram ali em silêncio por um tempo. O céu tinha aquele roxo escuro do fim de tarde, com uns riscos alaranjados no horizonte por cima da mata. Um sabiá cantava lá longe, um vento leve mexia as folhas do pé de manga. Dirceu virou o rosto para Fernanda. Devagar, os olhos molhados. Filha, eu preciso te dizer uma coisa. Pai, tu não precisa dizer nada. Preciso. Eu escrevi umas cartas para ti, um monte, mas eu nunca mandei porque eu não tive coragem. Fernanda sorriu com o queixo tremendo. Eu sei, pai. Eu achei as cartas. Eu li todas. Dirceu apertou o queixo. Uma lágrima desceu pelo rosto enrugado dele. Filha, me perdoa. Pai, não. Eu é que preciso te pedir perdão. Eu que fui embora. Eu que jurei nunca mais voltar. Eu que fiquei 3 anos sem te ver, sem te ouvir direito, sem te dar um abraço. A culpa não é tua sozinha. É de nós dois, filha. Foi orgulho de nós dois. Ficaram um tempo em silêncio. Depois Fernanda perguntou baixinho, olhando para o cachorro. Pai, o Caramelo, todos esses anos, ele ficou na porteira porque estava esperando eu voltar, né? Dirceu balançou a cabeça devagar, com aquele meio sorriso triste dos velhos que sabem coisa que os novos não sabem. Não, filha, ele não estava esperando só ti, ele estava esperando a família. Fernanda ficou olhando para o pai. Ele sabia, filha, não sei como, mas ele sabia que a família tinha se quebrado e ele ficava na porteira todo dia esperando os pedaços voltarem. Cachorro é bicho estranho. Cachorro entende as coisas por outro caminho, um caminho que a gente perdeu de conhecer. Fernanda apertou a mão do pai com força. Ficou olhando o Caramelo dormir e pensou ali que talvez tivesse sido isso o tempo inteiro, que o cachorro tinha carregado sozinho por 3 anos uma esperança que ninguém mais tinha coragem de carregar. Que ele tinha sido o guardião da porteira porque alguém precisava ser, e que agora, com o pai em casa e ela em casa, o trabalho dele tinha finalmente acabado. O sol se pôs. As luzes da varanda se acenderam. Um vagalume passou por perto e sumiu no escuro do quintal. Dirceu apertou de leve a mão da filha e disse: "Amanhã a gente conserta o resto do galpão." Fernanda riu, com o riso baixo de quem quase não tem mais lágrima para chorar. "Amanhã, pai, amanhã a gente conserta o mundo inteiro." Nos meses seguintes, o sítio Bom Jesus voltou a ser o que era antes. Dirceu não voltou a ser exatamente o de antes, porque um AVC não deixa a gente voltar do jeitinho de sempre. Mas voltou a rir, voltou a comer sabugo com caramelo enquanto contava piada velha de compadre. Voltou a puxar o gado com a ajuda do Eupídio nos dias em que estava mais firme. Fernanda pediu demissão da loja de tecidos de Belo Horizonte por telefone. Vendeu o apartamento pequeno para uma moça de 20 e poucos anos que sonhava com um cantinho na capital
e se mudou de vez para o sítio. Abriu uma pequena hospedagem de campo com 3 quartos simples e café da manhã caseiro. Chamou de Pousada da Porteira Azul. Os primeiros hóspedes foram gente que tinha visto o vídeo do caramelo na internet meses antes e tinha guardado o nome do sítio na cabeça. Vinham de longe, algumas horas de estrada, só para ver o cachorro na porteira, tirar foto na fachada com autorização, comer pão de queijo da Nilda, dormir uma noite calma, sem barulho de carro. A pousada deu certo. Deu certo tanto que Fernanda contratou uma cozinheira e uma faxineira do vilarejo mais próximo, o que ajudou a economia de 2 famílias inteiras. Contratou depois um caseiro para ajudar o Elpídio. E no segundo ano de pousada aberta, Fernanda mandou fazer, em cima do batente da porta principal, uma placa de madeira torneada onde estava escrito, em letras pintadas de branco, Casa dos que Voltam. O Márcio ligou uma vez, uns 5 meses depois do dia da audiência. Pediu para falar com o pai. Dirceu pegou o telefone com a mão trêmula e ouviu o filho pedir desculpa. Ouviu por 3 minutos, em silêncio, sem interromper. Depois falou, baixinho. Menino, tu machucou a tua irmã, tu machucou a mim, tu machucou a família. Eu te perdoo porque eu sou teu pai, e pai perdoa mesmo quando não devia. Mas eu preciso de tempo, filho. Muito tempo. Não me liga por um tempo. Cuida da tua vida. Quando o tempo estiver bom, eu te ligo. Márcio ficou quieto do outro lado por uns 10 segundos. Depois disse, tá, pai, eu espero. E desligou. Só que essa história ainda tinha uma última virada. Uns 2 anos e meio depois, quando Fernanda já estava com a pousada girando, com o pai firme na cadeira de balanço da varanda, com Caramelo velhinho, mas ainda de olho na porteira, chegou uma notícia inesperada. Valdemar Ferrari, o vizinho, tinha se metido em dívida com um banco de Pouso Alegre e ia perder o próprio sítio para leilão. Fernanda soube na quarta-feira. Discutiu com o pai na quinta. Discutiu com o Dr. Benedito na sexta. E no sábado foi ao banco e apresentou uma proposta. Não pelo preço de leilão, pelo preço justo. Fernanda comprou o sítio do Valdemar por 600 mil, dinheiro que ela juntou da venda do apartamento e de um financiamento agrícola que o Dr. Benedito ajudou a fazer. O Valdemar não perdeu tudo. Sobrou dinheiro para ele pagar o banco, quitar as dívidas e comprar uma casinha no centro de Itajubá para viver os anos que faltavam com a mulher. Quando Valdemar veio assinar a escritura, Fernanda serviu café para ele na cozinha do sítio Bom Jesus. Ele tomou em silêncio. Antes de sair, na porta da varanda, ele parou. Olhou para o pé de manga do quintal. Olhou para o caramelo, deitado na sombra. Depois, olhou para Fernanda e disse baixinho, menina, tu não devia ter feito isso por mim. Fernanda deu de ombros. O senhor mora aqui há 30 anos, Valdemar. Nós somos vizinhos. Vizinho ajuda vizinho. Meu pai me ensinou. Valdemar ficou uns 3 segundos parado. Depois estendeu a mão. Fernanda apertou. Ele foi embora sem dizer mais nada. O sítio comprado do Valdemar virou anexo do Bom Jesus. Ampliação da pousada, 4 quartos novos, uma horta grande, um curral melhor, um lago artificial pequeno com peixe para os hóspedes pescarem no fim de tarde. A pousada virou referência na região. E a Nilda? A Nilda continuou levando pão de queijo todo dia, mesmo depois de ficar velha demais para atravessar a cerca sozinha. Elpídio começou a atravessar por ela. Ela morreu 7 anos depois da alta do Dirceu, dormindo, aos 83 anos, no quarto dela, com o Elpídio segurando a mão. No enterro dela, Caramelo, então já um cachorro velho, com o focinho branco de tanto tempo vivido, ficou deitado ao lado do caixão no velório da capela do vilarejo até o fim. Dirceu, apoiado no braço da Fernanda, pousou a mão trêmula na cabeça do cachorro e disse: ela cuidou de tudo, moleque, de nós dois, da porteira, de ti quando tu ficavas sem água. Dá licença que a gente vai dizer tchau para ela. Caramelo levantou.
Foi até o caixão, encostou o focinho na madeira uma vez, voltou para o pé do Dirceu, sentou, ficou. Caramelo viveu mais 1 ano e meio depois disso. Morreu velhinho, um domingo de manhã de outubro, deitado no mesmo canto da porteira azul onde tinha esperado por 3 anos. Fernanda encontrou ele ali quando saiu para pegar o pão do café. Estava dormindo, o focinho apoiado nas ripas, os olhos fechados, como se tivesse só cochilado esperando o sol subir. Dirceu chorou aquele dia como criança. Ficou 2 dias sem sair do quarto. Depois, no terceiro, se levantou, pegou uma pá e disse: filha, vamos enterrar ele ali, na sombra do pé de manga, onde ele mais gostava de deitar de tarde. E vamos plantar uma árvore em cima, um jacarandá, para dar flor roxa toda a primavera. E foi o que fizeram. O jacarandá cresceu firme, deu flor no 3º ano. Todo mês de outubro, o pátio do sítio Bom Jesus fica coberto de pétalas roxas embaixo daquela árvore. Os hóspedes da pousada perguntam sobre ela. Fernanda conta. Sempre a mesma história. Do cachorro cor-de-mel que esperou 3 anos na porteira. Do pai que voltou do silêncio ao ouvir uma palavra. Da família que se quebrou e se remendou, e do amor teimoso de um bicho que não desistiu quando todo mundo já tinha desistido. Dirceu viveu ainda 6 anos depois da morte do Caramelo. Morreu com 76, sentado na cadeira de balanço da varanda, tomando um café coado que a Fernanda tinha acabado de servir, com o chapéu de palha da Nilda no colo. Foi um domingo. O céu estava azul. Um sabiá cantava lá longe. Ele fechou os olhos sorrindo. Fernanda achou ele assim, 10 minutos depois, sem entender no primeiro instante o que tinha acontecido. Só entendeu quando pegou a mão dele e sentiu que já estava fria. Não chorou muito, chorou baixinho para dentro e foi até o pé de jacarandá, encostou a mão no tronco e falou para o Caramelo enterrado ali embaixo. Chegou o velho moleque. Cuida dele agora, hein? Enterraram Dirceu no cemitério do vilarejo, num terreninho que ficava de frente para os morros da serra. O padre falou umas palavras curtas e bonitas. Meia cidade apareceu. Márcio, que tinha voltado a se falar com o pai nos 2 últimos anos por telefone e visitas curtas, veio de Uberlândia. Chegou de terno, ficou em pé do lado do caixão com a cabeça baixa. Fernanda ficou do outro lado. Depois do enterro, os 2 se olharam. Não se abraçaram ainda. Mas Fernanda deu um passo à frente e apertou a mão do irmão. Márcio segurou aquela mão por uns 5 segundos e disse baixinho: obrigado, Nanda. Não foi um abraço, mas foi um começo. Se um dia você passar pela estrada de terra vermelha, que sobe o morro em direção ao sítio Bom Jesus, perto de Itajubá, no sul de Minas, e vir uma porteira azul com uma placa que diz Pousada da Porteira Azul, hóspedes bem-vindos, pode parar. Fernanda te recebe. Vai te oferecer um café coado no coador de pano, do jeito que a mãe dela ensinava. E se você olhar bem para o canto da porteira, do lado esquerdo, você vai ver, gastas pelas patas de tanto tempo, umas marquinhas fundas na terra. Não são de gado, não são de cavalo, são de um cachorro cor-de-mel que sentou ali todo dia por 3 anos, sem falhar um único, esperando a família voltar para casa. E a família voltou. Não do jeito que se esperava, não na hora que se queria, mas voltou. Voltou porque um bicho pequeno, de peito largo e olhos cor-de-mel escuro, se recusou a desistir. Voltou porque uma médica de cabelo curto olhou um estudo diferente e teve coragem de propor uma coisa fora da rotina. Voltou porque uma vizinha de avental sujo levou pão de queijo todo dia por 3 anos, sem cobrar nada em troca. Voltou porque um advogado velho de terno amassado ainda acreditava em justiça de gente miúda. Voltou porque uma filha teimosa achou uma caixa de sapato marrom debaixo de uma tábua solta num galpão que cheirava a milho velho. E no fim de tudo, voltou porque,
Mesmo quando o pai estava com os olhos fixos no teto, havia 4 meses sem dizer uma palavra, ainda tinha, no fundo do peito daquele velho, um nome guardado. Um nome só. O nome do bicho que a mulher dele tinha dado para a filha muitos anos antes. O nome que era, na verdade, o nome da própria família. Um nome que, quando ele finalmente conseguiu dizer, chamou de volta tudo o que tinha se perdido. Caramelo. Se essa história te tocou, deixa aí embaixo o teu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal e conta pra gente. Qual foi o cachorro, ou qualquer bicho, ou qualquer pessoa que já esperou por ti quando tu mais precisava? A gente lê todos os comentários. E quem sabe a tua história vira o próximo vídeo. Um abraço grande do fundo do coração e até a próxima.